Dando sequência ao nosso estudo envolvendo raízes da equação de segundo grau. Assim, estudando as raízes da equação de segundo grau, no vídeo anterior já foi verificado o seguinte: quando delta é maior que zero, temos duas raízes reais e diferentes. Quando delta é igual a zero, temos duas raízes reais mais iguais, são raízes duplas iguais. E quando delta, no caso, é menor do que zero, que é negativo, não temos raízes reais. Assim, não esqueça, delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor do que zero. Aí você veja a videoaula anterior em relação a esses três casos que podem acontecer com o delta, que chamamos de discriminante da equação de segundo grau. Não esquecendo que o delta corresponde a b ao quadrado menos 4ac. E eu posso representar a equação com o seguinte formato: ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Quem são os coeficientes? A, B e C. Vamos agora aplicar os critérios anteriores na resolução desses dois exemplos aqui. Questão de número 3, dando sequência à aula anterior. Sabes que a equação 5x ao quadrado menos 4x mais 2m igual a zero tem duas raízes reais. Olha a informação que está sendo colocada. Tem duas raízes reais e diferentes. Assim, temos que lembrar, se eu estou dizendo que tem duas raízes reais diferentes, eu lembro o que em relação ao delta? Delta é maior do que zero. Assim, o critério aqui que ele está informando, ele está dizendo, se nessa equação você tem duas raízes reais e diferentes, porque o delta é maior que zero, o delta é positivo. Nessas condições, determine o valor de m. Assim, observe que m está no termo que representa o coeficiente c, porque eu tenho um coeficiente a, eu tenho um coeficiente b, ó, a é 5, b é menos 4, e o c é representado por 2m. Esse termo todo representa o coeficiente c. Ele quer saber o valor de m, para que você possa aplicar as seguintes condições aqui, ó. Valor de m para que tenha duas raízes reais e diferentes. Assim, delta tem que ser maior do que zero. Que condição deve ser o valor de m? Quais são os valores que ele pode assumir nessa condição? Lembrando, para achar o delta eu preciso, quem é a, 5, quem é o valor de b é igual a menos 4, o valor de c é igual a 2m. Assim, quem é a, quem é b, quem é c. Se eu tenho os coeficientes, para calcular o delta, você aplica b ao quadrado menos 4ac. Delta, que é o discriminante da equação, que é o valor de b, menos 4 elevado ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, que é o valor de a, 5, que é o valor de c, vou botar em parênteses, 2m. Mas não seria obrigado, porque ele não é negativo. Delta será igual a 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Como expoente é par, resultado positivo. Assim, 16. 4 vezes 4, 16. Aqui você tem a multiplicação de três termos. Menos com mais dá menos, menos com mais continua menos. 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, 20. 2 vezes 20 corresponde a 40. 40m. Assim aqui você calculou o valor de delta. Assim, quando é o valor de delta? Será 16 menos 40m. Ora, você não pode querer subtrair. Não tem o aluno que quer subtrair 16 menos 40m. Você não pode fazer subtração. Porque observe que aqui tem uma variável. Esse termo não é semelhante a esse, porque só pode somar ou subtrair termos semelhantes. Multiplicar não tem problema. Você dizer que você multiplicou. E aqui tem 4, tem 5, aqui tem um m. Na multiplicação você pode fazer. Mas a adição e subtração só pode fazer semelhante com semelhante. Assim fica a expressão delta é igual a 16 menos 4m. Você disse, não, mas eu quero determinar o valor de m. Mas qual foi a condição que ele quer que você determine o valor de m? Que tenha duas raízes reais e diferentes. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Você vai aplicar essa informação aqui. Delta maior do que zero. Por isso, os critérios que você estuda dentro da matemática, você tem que saber aplicar de acordo com a situação, o problema que vem se colocando para você. Está dizendo que o delta tem que ser maior que zero. Assim, qual o valor que m pode assumir
para que eu possa satisfazer essa informação. Assim, o delta, que é o discriminante, eu vou substituir. Eu estou dizendo que delta tem que ser maior do que zero. Quem é o delta? Quem é que está no lugar do delta? Tudo isso aqui, ó. Assim, o delta é quem? 16 menos 40m. O sinal aqui, ó, de maior do que zero. Assim, delta, que é esse termo, é maior do que zero. O que é que você formou aqui? Uma inequação do primeiro grau. Vamos resolver a inequação do primeiro grau? Do jeito de uma equação do primeiro grau. Quem tem variável, primeiro membro. Quem tem variável, segundo membro. Assim fica menos 40m, primeiro membro. Maior, o zero você pode eliminar. Ele está mais, ele é mais 16. Aqui, ó, mais 16. Passa do outro lado, menos 16. Quando está resolvendo uma inequação, observe que é o mesmo processo da equação do primeiro grau. Assim como aqui está negativo, esse termo aqui juntar a variável, você multiplica toda a equação por menos 1. Variável negativa, multiplica por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, inverte os sinais. Menos com menos, mais. E é interessante que esse sinal também inverte também. Ele é o sinal de maior que, você inverte e bota o sinal de menor que. Menos com menos, mais. 1 vezes 16 corresponde a 16. Assim, ao multiplicar por menos 1, troca os sinais. Negativo, positivo, maior, menor. Só que na inequação vai ficar só o m aqui. Aí eu vou concluir desse lado. M será menor do que 16. O mesmo processo. Quem está multiplicando passa dividindo. Dividido por 40. Agora, só que essa divisão vai dar um valor decimal. Por isso, você vai fazer o quê? Uma simplificação. Eu vou procurar o maior número que possa dividir 16 e que possa dividir 40. Assim, eu vou dividir por 8 e eu vou dividir por 8. Se você dividir por outro valor menor, você vai ter que ir reduzindo até ficar na forma irredutível. 16 dividido por 8 corresponde a 2. 40 dividido por 8 corresponde a 5. Observe que essa fração, 2/5, é equivalente a 16 40avos. São frações equivalentes, só que ela está na forma irredutível. Pronto, você determinou quais são os valores possíveis de m para tornar delta maior do que zero, e nessa condição você ter duas raízes reais e diferentes. Assim, m vai ser menor do que 2/5. A resposta do item 3 que satisfaz essa informação. Quem deve ser o valor de m? Qualquer número menor do que 2/5. Número real. Estamos trabalhando. Vamos para o item 4. Determinar o valor de P dentro dessa equação do segundo grau. 1x² menos px mais 9 igual a zero. Para que essa equação tenha uma única raiz real. Estamos trabalhando também com delta. Olha a informação. Ela tem uma única raiz real. Que é a mesma coisa de dizer duas raízes duplas iguais. Se são iguais, é a mesma raiz. X' é igual a x duas linhas. Ele falou uma única, mas é raízes iguais, raiz dupla. Assim, quando é que acontece isso? É quando o delta é igual a zero. Você tem uma única raiz. Eu chamo de raiz dupla. Tanto faz ser uma única raiz real, ou temos duas raízes, dois valores, aonde você chama de... Temos duas raízes reais iguais. Podemos dizer duas raízes reais iguais, que são raiz dupla, ou uma única raiz real. Tanto faz o linguajar informação. Para isso, o delta tem que ser igual a zero. Para acontecer isso, delta igual a zero, vamos verificar logo como é que eu calculo o valor do delta. Lembra? Que é o coeficiente A. A é igual a 1, porque aqui é 1x², bota só 1. B vai ser igual a... Quem está no lugar do coeficiente B, ó, comparando, ó, é menos P. Cuidado com o sinal, se for negativo tem que colocar. E C, que é o termo independente, você tem aqui 9. Como é positivo, não precisa. Assim eu tenho o coeficiente A, B e C. Não esqueça de identificar os coeficientes da equação. Agora é só partir para a resolução semelhante à outra, só mudou o critério, que delta aqui vai ser igual a zero. O procedimento será o mesmo em relação à questão 3. Delta é igual a B² menos 4AC. Delta, que é o discriminante, é igual. Quem é B? Observe que é menos P. Vou colocar menos P
entre parênteses, ao quadrado, menos 4, que é da fórmula. Quem é A? 1. Quem é o valor de C? 9. Delta será igual. Aí vamos agora resolver. Resolvendo, você tem esse valor elevado ao quadrado. P elevado ao quadrado é P vezes P. P vezes P dá P ao quadrado. E como aqui tem um expoente par, que é elevado ao quadrado, é ele que multiplica ele mesmo, o valor é positivo. Não esqueça, elevado ao quadrado dá positivo. P vezes P, P ao quadrado. Agora, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 4 vezes 9 corresponde a 36. Assim, quem é o delta? Você encontrou essa expressão que representa o delta. Por que você encontrou essa expressão e não o valor, um número positivo, negativo ou zero para esse delta? Porque você tem uma variável no lugar de B. Porque normalmente você tem um coeficiente, um número para A, para B e para C. É porque são situações, problemas envolvendo raízes da equação de segundo grau, que é trabalhando com delta maior do que zero, delta igual a zero e delta menor do que zero. Foi visto na aula anterior, não esqueça. Estamos só aprofundando a aplicação desses critérios. Assim, delta é quem? P ao quadrado menos 36. Você não pode efetuar a subtração. Você só pode somar ou subtrair semelhante com semelhante. A partir dessa informação, eu vou aplicar a regra onde eu digo que delta tem que ser igual a zero. Agora, quem está no lugar de delta? Observe que delta corresponde a toda essa expressão. Assim, eu vou colocar aqui P elevado ao quadrado menos 36, que aqui é o delta, está no lugar do delta. Quem é delta? Todo esse termo. Aí substitui o triângulo que é o delta por esses elementos. Tudo isso vai ser igual a zero. Por que igual a zero? Uma única raiz real. Ou senão, podemos dizer duas raízes reais iguais. Que x' igual a x duas linhas. Resolvendo a equação de segundo grau, que aqui é uma equação de segundo grau, com a variável P. Observe que essa equação é incompleta. Ela está faltando, no caso, o termo B. Ela tem quem é A e tem quem é C. Aí você pode fazer o seguinte, você isola os elementos dessa equação. Quem tem variável fica no primeiro membro, quem não tem variável fica no segundo membro. Já foi trabalhada uma videoaula onde eu resolvi equações incompletas do segundo grau. E aqui é um tipo de uma equação incompleta. Se você quiser resolver por Bhaskara, não tem problema, só que vai dar mais um pouquinho de trabalho. Vamos resolver isolando a variável e mudando a operação. Assim fica P elevado ao quadrado. Observe que aqui ele está menos. Se ele está menos, ele passa para o outro lado o quê? Mais. Vai ser igual a 36. Estou fazendo a operação inversa. Se está em forma de potência, passa em forma de radiciação. Aí P será igual a mais ou menos. Você vai ter dois valores para a raiz. Raiz de 36, raiz quadrada. Aqui tem um 2. De 36. P será igual a mais ou menos. Quem é a raiz de 36? 6. Por que C? Porque C vezes 6, 36. Assim a solução pode ser mais 6 ou menos 6. Você tem duas raízes. Se você utilizar a fórmula de Bhaskara, você vai encontrar isso. X' e x duas linhas. Um sendo mais 6 e o outro sendo menos 6. Assim aqui você determinou. Significa dizer, logo devemos ter P igual a 6, esse aqui é o valor de P, ó, P igual a 6 ou P igual a menos 6. Assim é que você tem a resposta final. Assim aqui estamos encerrando o que chamamos o estudo, estamos estudando as raízes da equação de segundo grau, de acordo com o delta, que o delta pode ser maior do que zero, o delta pode ser igual a zero e o delta pode ser menor, do que zero. Delta maior que zero, você tem um valor positivo, duas raízes reais diferentes, que foi visto anteriormente. E o outro, o delta, no caso sendo igual a zero, você tem, no caso, uma única raiz real, ou você pode dizer que tem duas raízes reais iguais. E o delta menor que zero
a equação não tem raízes reais. Assim, ó, maior, igual e menor que. Não esqueça que é delta o discriminante da equação, que é b ao quadrado menos 4ac. Revisem direitinho essas questões e treinem, nem que seja refazendo novamente essas questões, mas que você possa realmente compreender bem esse conteúdo que foi abordado sobre o estudo de raízes da equação de segundo grau.